Pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! Tá. Então, excesso de poder, já falei, né? Que quando a pessoa passa da competência dela, surge impedimento, suspeição. Tá, vimos que ele é um vício sanável, em regra, né? Então, cabe convalidação, pode vir a uma autoridade e convalidar e deixar esse ato funcionando direitinho, para ter uma segurança jurídica, né? Tá? Bom, então esse é o vício da competência. E na finalidade? Ora, quando nós temos um desvio da competência, a pessoa está agindo acima da sua competência, nós temos um excesso de poder. Tá? Aqui no vício de finalidade, quando a pessoa faz alguma coisa que não foge do interesse público, o exemplo que eu usei lá foi a movimentação de um servidor só por raiva, né, o chefe fez isso, aí há um desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Tá? Aí, porque ele usou um fim que é diverso do interesse público, ou daquele previsto em lei. Tá? Esse vício é insanável. Tá bom, gente? Eu vou mandar para vocês depois também outro printzinho que eu fiz. Deixa eu ver se já é esse aqui. Não, ainda não é. Tá, depois eu compartilho com vocês direitinho. Não, acho que eu não coloquei aqui. Tá. Só um resumo do que é sanável e do que é insanável. Tá bom? Mas, ó, mas é fácil você memorizar. Aqueles que são sanáveis é o mnemônico foco. Eu acho que eu não fiz nenhum print, não. Depois eu vou mandar para vocês. É foco, é o da forma, tá? E o da competência. O da competência você acabou de ver agora. Mas o da forma eu já comentei também. Competência. Dá para sanar isso aqui, dá para convalidar. É só a pessoa que é competente, a autoridade competente, vir e fazer. Tá? Desde que não seja uma competência exclusiva, claro. Tá? E da forma, basta você fazer da forma correta, desde que a forma não seja essencial. Então, esses dois, lembra do mnemônico foco, você consegue sanar, eles são sanáveis, esses atos aí. Agora, os outros, finalidade, motivo e objeto, se tiver errado, não dá para consertar, pessoal. O ato é nulo, tá? Não vai valer de nada aqui no mundo jurídico, tá bom? Então, o vício de finalidade é isso aqui, vício de motivo. O motivo, se ele for falso, foi inexistente, foi ilegítimo, foi juridicamente inadequado, tá? Então, ele não vai valer de nada. É um vício insanável. O vício de objeto, se o objeto ele for um objeto proibido em lei, se for impossível, lembra que eu falei que o objeto ele tem que ser lícito, ele tem que ser possível, ele tem que ser moral, ele tem que ser certo, você consegue definir um destinatário, uma coisa, um lugar para ele. Então, se ele for o contrário, né, impossível, imoral, incerto, então já há um vício no objeto aí, tá? E ele é insanável, a gente viu isso aí, tá bom? Aí tem uns detalhes aí que a gente pode comentar depois. E por último aqui, de vício é o vício de forma. A gente viu que é sanável a forma, né? Do mnemônico foco. Tá? Forma e competência são sanáveis, desde que não seja essencial. Se for uma forma essencial, que não foi feita, por exemplo, não foi respeitado o contraditório e ampla defesa, um processo administrativo para demitir uma pessoa, então não valeu de nada. Isso aí não dá para consertar. Tá bom? Aí o exemplo é de vício de forma, fazer uma portaria em vez de um decreto, né? E aqui tem um detalhe interessante que confunde muita gente. Muita atenção aqui, gente, ó, pelo amor de Deus. Se o ato ele tinha que ser motivado e ele não foi, qual o vício que ele tem? Era para ser motivado e não foi. Qual é o vício que ele tem? É um vício de motivo ou um vício de forma? Eu acho que é de motivo. Então, é de forma, cuidado, tá? Porque a motivação é diferente de motivo. Tá? O motivo é o quê? É por quê? O que que gerou? Por que que você está fazendo esse ato? É o motivo. Mas a partir do momento que você exterioriza esse motivo, aí ela vira motivação, tá? E a motivação é uma forma, é uma coisa que tem que ter no ato. O ato, ele tem que ter, nem todos, a gente viu que nem todos, né? Mas em geral, o ato ele tem que ter uma motivação, ele é uma peça do ato. Então, se não tiver aquela motivação, a forma está incompleta. Então, isso aqui confunde bastante, porque é motivação. Então, a prova adora colocar isso aqui. Então, guarda aí direitinho, tá? Uma ausência de motivação no ato, o ato não está motivado e deveria estar, então ele está da forma correta. Então, é um vício de forma, tá? Então, cuidado com esse detalhe aí, gente. Beleza. Aí entra aqui na classificação dos atos administrativos. Aqui nós temos várias classificações.
cai em prova, né, a gente vai dar uma passada rápida aqui também, né, atos gerais não tem um destinatário determinado, né, e o ato individual é tem destinatários específicos. Então, se eu vou dar uma licença, ele é individual, né? Porque eu estou dando licença para uma pessoa, para um grupo de pessoas, tá? Um ato geral, não, aí é um ato que abrange várias pessoas, não dá para definir, tá? Atos internos é que tem efeitos somente dentro da administração, tá? E os atos externos atingem os administrados, então o ato interno aqui é tudo que a própria punição ao servidor é um ato interno, né, que eu usei como exemplo. Um ato externo é a licença, você vai conceder, a administração concede a licença para alguém que está fora da administração, tá? Atos vinculados discricionários, a gente discutiu agora há pouco, né, a diferença entre eles, tá bom? Que o discricionário tem o juízo de conveniência e oportunidade, tá? Atos de império e atos de gestão, os atos de império são praticados com todas as prerrogativas e privilégios da administração. Como assim? A administração é aquela verticalidade, a administração vem de forma imperiosa, ela que manda, ela decide, é unilateral o negócio. Os atos de gestão, não, a administração meio que fica no mesmo nível do administrado. Então, a gente fica em situação de igualdade com o particular. Tá? Então, um exemplo disso é quando ela faz um contrato de aluguel com o administrado, então é um ato de gestão, tá? Quando você está gerenciando a coisa pública. Atos de expediente, que são os atos internos ali para dar andamento a processos, né? Aquele dia a dia da repartição, são atos de expediente, né? E isso aqui cai bastante, essa questão 5 aqui, gente. Atos simples, complexos e compostos, e confunde bastante. Tá? Atos simples, não tem muito o que dizer. É uma manifestação da vontade de um único órgão, seja esse órgão unipessoal ou colegiado. Então, veja bem, ainda que seja um colegiado, seja um grupo de pessoas, de autoridades decidindo uma coisa, é ato simples, porque é um órgão só. Tá? Esse colegiado representa um órgão só, e ele pratica aquele ato. É um ato simples. Tá? Quando a gente vai aqui para atos complexos e compostos, tá? Tem uma diferença aqui. O ato complexo, ele continua sendo um ato único, só que ele é praticado por duas ou mais pessoas. O professor Herbert, ele gosta de usar o exemplo de que o ato complexo é igual ao sexo. É um ato só que envolve duas ou mais pessoas. É um mnemônico legal que ele faz, funcionou para mim, tá? E o ato composto, você tem um único órgão, tá? Que pratica um único ato. Só que esse ato ele ainda não produz efeitos logo, ele tem que esperar uma homologação de um outro órgão. Tá? Então você tem que ter, na verdade, aqui dois atos, na verdade. Tá? Um ato de cada órgão, mas ele funciona como um ato só. Esse ato principal ele é dividido em dois. Você tem o ato, ele chama de ato principal e um ato acessório. Então, o exemplo disso é a homologação. Tudo que você precisa, um órgão pratica um ato e depois ele tem que ser homologado por outro órgão, isso aí é o ato composto, tá bom? Eu já vou dar um exemplo também de ato complexo, deixa eu só dar a vez para a Gabriela, por favor, Gabriela. Eu ia perguntar se o composto, perdão, seria o caso da aposentadoria, né? Isso, que maravilha. o TCU tem que aprovar o ato acho que é do INSS, vamos colocar assim. Seria isso. Esse daí eu sempre me confundo. Não, o exemplo está ótimo, eu ia dar esse exemplo mesmo, obrigado. Boa. Tá? Quando eu Esse falar de cai ato bastante, complexo, cai bastante. né? Isso, cai bastante. Então, ato complexo, você pensou em ato complexo, pensa na aposentadoria. Porque a aposentadoria funciona assim, o seu órgão, tá, por exemplo, eu trabalho na Receita Federal, vou me aposentar, falta um pouquinho, né? Aí, a Receita Federal me concede a aposentadoria, beleza. Só que ela ainda não ela ainda não está valendo, ela só vai, ainda que eu vou para casa, tal, já começa a desfrutar, mas esse ato, ele só se completa, ele só se aperfeiçoa depois que o Tribunal de Contas registrar essa aposentadoria. Então, você tem, né, a concessão e depois você tem o registro dessa aposentadoria. Se o Tribunal de Contas, no meu caso, o TCU, né, ele encontrar algum problema nesse ato, algum defeito, ele pode anular e eu tenho que voltar a trabalhar. Eu posso estar 4 anos aposentado e ter que voltar a trabalhar. Tá? Isso pode acontecer. Por quê? Porque eu não posso nem, não podia, né, nem alegar mora, porque o ato, ele não tinha nem a questão da prescrição ou decadência, não podia alegar nada disso, porque o ato ainda não se aperfeiçoou, entendeu? Mas agora tem uma jurisprudência, né, que o Tribunal de Contas eles têm 5 anos para poder registrar, depois desse tempo aí, considerado já registrado automaticamente. Tá, E já é jurisprudência. perdão. Então, a aposentadoria seria complexo e não composto.
A aposentadoria é complexo, é um exemplo de complexo. Tá? Composto é quando precisa de uma homologação de um outro órgão, tá? Aí pode ser qualquer situação, sei lá, né? Um órgão concedeu alguma coisa, mas o outro tem que homologar. Mas esse aqui já foi dado, né? Mas o outro vem e homologa. Então são dois órgãos, tá? E para poder, não só homologação, visto, ou qualquer aprovação posterior de um outro órgão, é um ato composto. Tá? As Beleza. questões não costumam vir muito com exemplos, não. Um exemplo mais que tem é do ato complexo, né? Mas elas querem saber essa definição aí, que você saber, o ato complexo é um único ato e tem duas vontades, né? Duas ou mais pessoas. O ato composto, você tem dois atos, né? O ato principal e o ato acessório, ou instrumental. Então, as questões trabalham muito com essas nomenclaturas aí. Tá bom? Obrigada. O que mais cai é o complexo, aí, com a questão da aposentadoria cai bastante. Bom, atos válidos, aqui a diferença de atos válidos, nulos, anuláveis e inexistentes tem a ver com o que a gente acabou de falar, né? O válido é que ele tem todos os requisitos, ou seja, os 5, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Tem os 5 elementos? Cara, então ele é válido, show. Mas se eu tiver problema em algum deles, aí ele vai ser nulo ou anulável. Como assim? Aqueles dois, foco, competência e forma, eles são sanáveis, não são? Então, os atos são anuláveis. Você pode anular ou não, porque você pode convalidar, você pode ir lá e consertar a competência, você pode consertar a forma, se for possível, claro, né? Agora, não tem como consertar. Ou então, não, o vício foi de objeto, não, foi de finalidade, houve desvio de finalidade, tá? Ou então o motivo está errado, esse motivo não existe. Aí não, o ato é nulo, não tem mais o que fazer. Tá bom? E os atos inexistentes é aquele que é apenas aparência, né? O exemplo que eu dei foi lá do usurpador de função, né? A pessoa que se passou por servidor e não era, o ato dele é inexistente, não tem validade nenhuma. Beleza? Aí a gente vai ver agora sobre as espécies de atos administrativos. Então a gente vai ver sobre as espécies, para a gente ir logo para as questões, e depois como é que esses atos se extinguem. Só essas duas páginas a gente já vai colocar em prática, tá, gente? Quais são as espécies de atos administrativos? Ora, isso cai muito em prova, gente. Atos negociais, tá? Como assim negociais? É quando você tem a manifestação de vontade da administração coincidindo com o interesse particular. E o grande exemplo são a licença, permissão e autorização. Quando a pessoa vai pedir uma licença para a administração, há o interesse do particular, né? E há o interesse também da administração de conceder essa licença. Tá? Tanto a licença, quanto a permissão, quanto a autorização. LPA, mnemônico. Tá? Então, quando falar atos negociais, lembra de licença, permissão e autorização. Aparece muito. E aparece também se você sabe diferenciar esses três. A grande diferença aqui é a da licença. Por quê? Ela é um ato vinculado. A gente viu o que é um ato vinculado, né? Ou seja, se a pessoa atende todas as exigências para ter aquela licença, a administração não pode negar. Vai ter que dar. É vinculado. E é definitivo. Deu, tá dado. Tá? Agora, a permissão e a autorização, não. A permissão e a autorização é um ato discricionário, tá? A administração pode exigir alguma coisa, pode haver até uma exigência, né, para ela conceder isso, mas mesmo que você atenda, a administração não é obrigada a te dar. É um ato discricionário, essa permissão e essa autorização, tá? E outra coisa, é precária, eles podem tirar a qualquer momento, tá? Tá, mas qual é a diferença, então, permissão e autorização? É a questão da predominância de interesse. Porque nos atos negociais há a coincidência do interesse público com o interesse privado. É o que caracteriza os atos negociais. Mas a permissão, né, P de público, tá, há uma predominância do interesse público. Tá? E a autorização, há uma predominância do interesse privado de autorização. Tá bom? Então, essa é a diferença entre elas. Isso costuma ser cobrado também. Beleza? Exemplo de atos enunciativos. Uma certidão. Desculpa, já entrei em outra aqui. Tá, agora são os atos enunciativos. Acabamos de ver os atos negociais. Beleza. E o que são os atos enunciativos? São aqueles que declaram ou atestam um fato ou emitem uma opinião. Tá? Sem produzir efeitos jurídicos. Como assim? Esses atos enunciativos, eles vão declarar alguma coisa, né, ou emitir uma opinião de algo que já existe. Por exemplo, uma certidão. Para que serve uma certidão? A certidão gente, é só uma declaração daquilo que está registrado no livro.
Tá? Então, você tem lá, já viu a certidão de nascimento, certidão de casamento? Ele só põe lá, eu certifico que no livro tal, né, está registrado isso, que uma criança nasceu, que fulano casou com a fulana, tá? Então, a certidão serve para isso. Então, atos enunciativos, tá? E o atestado é aquele ato também enunciativo que ele vai atestar alguma coisa que aconteceu, né, que não está registrado, beleza? E o parecer é o exemplo aí de quando emite uma opinião. Então, esses atos aqui são exemplo de atos enunciativos, beleza? Vocês veem que aqui envolve também um pouco de decoreba, por isso que tem muito mnemônico esse assunto aí. Tá bom, gente? Mas cai bastante, tem que fazer bastante questão para a gente se acostumando com esses atos aqui. Atos punitivos, não precisa nem explicar, né? A administração está aplicando sanções aos agentes, tá? Em decorrência dos seus ilícitos administrativos. Atos normativos, é a administração meio que legislando, só que ela não legisla, né? É porque todas as funções de Estado, né, administrativa, judiciária, legislativa, sempre pegam um pouco da outra, né? A administração ela tem esse poder de fazer algumas legislações. Não vai ser lei, mas vão ser atos normativos, tá? A característica é que eles são gerais e abstratos, eles não são específicos, né? Eles vão ser gerais. Tem destinatários interminados e abstratos porque são situações hipotéticas, né? Situações que podem acontecer. Tá? Então, ele deu exemplo de decretos regulamentares, instruções normativas, portarias abstratas, né? Porque tem portaria, a portaria é engraçada que ela pode ser abstrata ou concreta. Por exemplo, se for uma portaria, né, que define alguma coisa, uma movimentação de um servidor, né? A movimentação normalmente sai com uma portaria de movimentação do servidor, né? Ela é uma portaria concreta, então ela não cai em atos normativos, ela já cai nesse aqui, ó, de atos ordinatórios. Tá? São aqueles atos administrativos internos destinados a estabelecer norma de conduta para os agentes. Tá? Então, decorre do poder hierárquico, esses atos normativos aqui. Então, são as ordens de serviço, as portarias internas, as instruções e por aí vai. Tá bom? Eu acho que essa aqui é a parte mais chata, esses tipos de atos aqui, mas a gente se acostuma, a gente vai fazendo exercício, a gente vai se acostumando com eles. Tá? Só dá um joinha quem é que está online aí, quem é que está vivo. Beleza? Quem está aí? Gabriela, Pedro. Ah, tá todo mundo aí, maravilha. Ai, fico feliz, gente. Não estou vendo ninguém. Bom, para a gente fechar essa parte aqui, então, de atos, para a gente pegar algumas questões de ato administrativo, já são, opa, 8h53, vamos lá. A gente vai falar sobre a extinção, né, aparece muito em prova. Como é que o ato ele existe ali, beleza, bonitinho, como é que a gente faz como é que esse ato ele pode desaparecer? Olha, de 5 formas, tá? Na verdade, 4, essa última aqui com validação, ele não desaparece, na verdade, mas vamos lá. São 4. Primeiro, anulação, que é o desfazimento do ato administrativo em virtude da ilegalidade, né? Atinge desde a origem, ele tem efeitos retroativos ex tunc. Como assim? Gente, na verdade, esse ato, quando ele é anulado, é como se ele nunca tivesse existido. Por isso que ele é retroativo, que tem aquela expressão ex tunc. Vocês já estão acostumados com essa expressão ex tunc e ex nunc, né? Aquele mnemônico lá, ex tunc é o tapa na testa, T de testa e N de nuca, né? Então, ex tunc, ele retroage, ele volta para atingir, né, lá da origem. E ex nunc não, é daqui para frente, então ele não retroage. Então, tem esse mnemônicozinho aí. Beleza? Então, a anulação vai atingir o ato desde a sua origem, como se nunca tivesse existido, porque tem um dos elementos dele, aqueles 5 elementos, confi for mob, que a gente viu, um desses elementos está com problema, então ele é anulado, é como se ele não existisse, por isso que ele retroage. Tá? Pode ser realizado pela administração de ofício, a gente chama de poder de autotutela, cai muito em prova, tá? Eu acho que em alguma parte do slide aqui a gente vai passar por ele. O poder, acho que é no próximo assunto, que são os poderes da administração. Ela tem o poder de anular os seus atos se eles forem ilegais, se tiver algum problema naqueles 5 elementos, tá? Ou elas podem, por conveniência, oportunidade, revogar esse ato. Ah, não é mais interessante, por exemplo, a gente viu lá no ato que a gente viu aqui, negocial, que a permissão e a autorização são precárias. A administração pode simplesmente revogar essa permissão, revogar, né, a autorização, porque é discricionária, ela pode desfazer. Tá? É claro que aí não vai cair nesse caso aqui de anulação. Tá? Aí vai cair nesse segundo caso aqui. Já estou misturando um assunto com outro aqui, né? Um tópico com outro. Vai cair na revogação. Tá? Então, a administração ela pode anular os atos, se eles forem ilegais, tá?
E se ela quiser, tá tudo certinho com ele, tudo bonitinho, não tem nenhum problema com ele, mas não é mais interessante, não quero mais dar essa permissão, essa autorização, aí ela pode revogar, tá? Então, esse é o poder de autotutela da administração. Eu estou sendo enfático porque cai bastante em prova, beleza? Agora, pode o Poder Judiciário revogar? Não. O Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo, é só a administração, porque é a conveniência e oportunidade dela, tá? É a questão discricionária. Agora, o Poder Judiciário, ele pode, tá, anular um ato se tiver ilegal, se tiver com problema um daqueles 5 elementos lá, tá bom? Aí o Judiciário, ele pode entrar. Desde que ele seja provocado, é claro, né? O Judiciário, ele não age de ofício, não, sempre é provocado. Gente, até aqui, como é que estamos? Vai, aguenta aí, tá chegando no fim dos slides, a gente vai para as questões, beleza? Então tá. A revogação eu já adiantei aqui, né? A revogação, ela desfaz um ato válido, tá tudo certinho com o ato, ele tá bonitinho, tudo perfeitinho, mas ele vai lá e revoga porque não é mais conveniente, não é mais oportuno, tá? Então não há legalidade e ele vai ter efeitos ex nunc, não retroativo, tá? Como a administração não tem mais interesse, não é mais conveniente, não é justo, não traz uma segurança jurídica ele ir lá e, não, vamos voltar, porque não, tá? A revogação é daqui para frente. Beleza. Aí tem aqui algumas observações, tal, não é interessante agora. Cassação. Então, a gente já viu 2 tipos de extinção do ato administrativo. A anulação, quando é ilegal, e a revogação, quando a administração não acha mais interessante. Tem outro que é a cassação. O que é a cassação? A cassação tem a ver com o beneficiário do ato. Acontece quando ele é um ato válido, tá? Tá funcionando direitinho, beleza? Só que o beneficiário, ele descumpre uma condição que ele deveria manter, tá? Então, ele teve cassado aquele direito, aquele ato dele. Um grande exemplo aqui é a cassação da carteira de motorista. Você fez lá todo o procedimento lá para tirar sua carteira de motorista, beleza, maravilha, recebeu lá, né, sua licença para dirigir. Só que, se você descumprir, ou, por exemplo, você teve um excesso de pontos na carteira, você pode ter sua carteira cassada. Tá? Então, a cassação funciona assim, só lembrar aí da carteira de motorista. E a caducidade? Caducidade é quando o ato é extinto em decorrência da invalidade ou ilegalidade superveniente. O que é isso, invalidade ou ilegalidade superveniente? É uma legislação nova. Por exemplo, tem uma lei que previa uma licença, né, e os requisitos lá. A pessoa cumpriu lá os requisitos da licença e foi concedida a licença para ela. A gente viu que a licença é um ato negocial, ele é vinculado e é definitivo. Definitivo porque a administração não pode tirar do prazer dela. Beleza? Só que você vê uma legislação e fala, não, as licenças não vão ser mais. Eu disse ato judicial, não, peraí, desculpa. Quando se vê uma lei, tá? E mudar isso aí, falar, não, essa licença não vai ser concedida tal, então essa nova lei vai causar a caducidade naquele ato lá. Então, aquele ato caducou, tá? É porque uma nova legislação chegou e acabou com aquele ato. Isso é a caducidade. Beleza? E por último, a gente fala sobre convalidação, tá, gente? A convalidação ela está aqui como se fosse uma extinção dos atos administrativos, mas na verdade ela não é uma extinção propriamente. A convalidação, na verdade, você quer confirmar o ato, você quer fazer o ato valer, você quer consertar o ato, tá? Então, lembrando que isso só vai acontecer se um dos requisitos, um dos elementos for foco da forma ou da competência. Tá aqui no slide, ó, só se for competência ou forma, o foco, tá? Que você vai conseguir consertar, porque são os sanáveis. Aí você pode convalidar, você pode corrigir, você vai regularizar esse ato, tá? E ele vai ser retroativo. Retroativo porque o ato ele vai continuar produzindo os efeitos que ele já produzia. Você consertou e ele segue normal, tá bom? Agora, desde que essa convalidação não lesione o interesse público, não cause prejuízo a terceiros, tá? Que os defeitos sejam sanáveis, competência e forma e sejam sanáveis, que pode ser uma competência que seja exclusiva ou uma forma que seja essencial e você não possa sanar, tá? E a decisão, tá? Na verdade, aqui eu não concordo muito com a convalidação, ela é um ato vinculado, tá, gente? Tá? Porque aqui está uma decisão discricionária, pode ou não convalidar, mas na verdade você tem que convalidar. Você só não vai convalidar se não for possível, tá bom? Só cuidado com isso aqui. Se vocês quiserem fazer uma observação, acho que tem até questão trazendo a convalidação é um ato vinculado.
a administração ela tem que convalidar, se for possível. Ufa, é isso. Pessoal, fala aí vocês. Fala para mim como é que vocês estão. Viviane já está de pé há muito tempo, ficou de pé agora. Tô não, peguei um caderno, aí eu vou escrevendo, mesmo que eu não use depois, Ótimo, quando eu boa. escrevo, eu não durmo. Ativa, né? Eu gostava de escrever Pois é. também. Eu gostava. Nem que seja Aumenta o tópicos, tamanho. assim. Você vai colocando tópicos. Boa, boa. Beleza. E quem mais, gente? Vamos lá. Irineu, o que seria um fato jurídico? Eliseu, por favor. Eliseu, um fato administrativo. Um fato administrativo? Sim. Deixa eu voltar lá no... Boa, Valderi. Obrigado aí pela pergunta, cara. Você diz aqui no começo, né? Um fato administrativo. Porque ela falando só dos atos, aí eu queria um fato, se tivesse possível. Tá, um fato administrativo é aquele fato que não depende da vontade humana, tá? Por exemplo, um desastre natural, entendeu?